Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de biscuit para iniciante. Aqui nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o biscuit, que vai deixar você cada vez mais perto de gerar uma renda extra de 1.000 a 5.000 todo mês com o biscuit, sem sair de casa mesmo, começando do zero. Hoje vocês estão vendo a minha mãozinha, e para quem não me conhece, meu nome é Carolina Turcai, e eu ensino pessoas comuns a gerarem renda com o biscuit trabalhando em casa. E hoje eu vou falar para você como conservar a massa de biscuit. Tudo o que você precisa saber para conservar a massa de biscuit, para fazer ela durar mais, para parar de perder material. É uma dúvida muito comum que eu vejo de quem está começando no mundo da modelagem biscuit. Como que eu guardo a massa? Onde que eu armazeno? O que eu vou fazer para conservar ela por mais tempo? Olha o tanto de massa que eu tenho aqui. E eu vou mostrar para você como você vai deixar a sua massa bem armazenada, como você vai conservar ela por mais tempo e como você deve proceder nesse período aí, nessa fase de guardar a massa, se é tingida, se não é, benefícios, malefícios, para você parar de perder material, parar de ficar gastando dinheiro à toa aí, hein? Chega de massa secando no potinho, chega de perder matéria-prima, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber o que é a massa de biscuit, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a massa de biscuit. A massa de biscuit é a matéria-prima para modelagem de esculturas, de canecas, como essas daqui, ó, por exemplo. Esculturas, bustos, topo de bolo, caneca, trabalhos personalizados em biscuit. Então, a massa de biscuit é a matéria-prima que a gente usa para fazer essas modelagens. É uma massa de modelar. E ela precisa de alguns cuidados de armazenamento. Por quê? Porque a massa de biscuit, ela seca no ar. Se eu pegar um pedacinho de massa aqui e deixar na mesa, sem nenhuma proteção, ela vai endurecer, ela vai secar. E é por isso, né, que ela fica assim, ó, firminha, durinha, para você depois vender as suas esculturas, as suas canecas, os seus topos de bolo, as suas peças, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa saber. Ela é composta, a composição dela é amido de milho, cola e alguns outros ingredientes, e quando ela fica exposta ao ar, fica sem proteção, sem um embrulho adequado, na hora de armazenar, né, conservando ela endurece, porque ela perde líquido. Então, essa é a massa de biscuit e é assim que ela endurece, é assim que ela dá a finalização dela para você vender as suas peças. E aí, as pessoas acham que é guardar de qualquer jeito e tá tudo bem. Ah, eu peguei a massa aqui, tô modelando, vou deixar ela na mesa. Ou, eu peguei a massa aqui de biscuit e vou só colocar num pote com tampa aqui, ó, sem nenhuma proteção e tá tudo bem. E não é bem assim que funciona, tá? Se você fizer isso, você vai acabar perdendo material e você vai acabar perdendo massa. Perdendo massa, você vai ter que comprar de novo e às vezes você acaba desperdiçando dinheiro aí à toa por não entender como conservar a sua massa de biscuit. Existem várias formas de se conservar a massa de biscuit e eu vou te mostrar a que eu uso e que pra mim é eficiente, tá? Tem gente que guarda a massa solta assim num potinho. Tem gente que pega a massa e vai guardando ela num potinho. Tem gente que pega a massa e tinge ela uma quantidade grande e guarda. Tem gente que usa o próprio embrulho da massa. E aí existem vários pontos aí que você precisa observar. Por exemplo, a massa de biscoito não tem nenhum pacote fechado aqui para te mostrar. Mas ela vem embrulhada tipo num plástico filme e no embrulho que vem nela mesmo. Se você abre a sua massa de biscuit nesse embrulho que ela veio, normalmente, esse plástico bolha, ele faz furinho, ele rasga muito fácil. E aí, se você usa esse mesmo embrulho sem reforçar, vai entrar ar e a sua massa vai endurecer. Um outro ponto que acontece muito é a pessoa compra 1 quilo de massa, tinge tudo ela e vai armazenar. Quando você guarda a massa tingida por muito tempo, ela muda um pouco a sua composição. Então, ela fica úmida, ela fica grudenta. Eu vou pegar uma massa aqui para te mostrar um exemplo disso. Peraí. Essa massa aqui foi uma massa que eu tingi para modelar uma das canecas que a gente tem dentro do curso. E deixei ela guardada no plastiquinho. Quando eu abrir, você vai perceber que ela tá grudenta, ó. Ó, ela tá bem grudentinha. E o que acontece aqui?
Quando você tinge a sua massa e guarda ela, tinge grande quantidade e guarda ela por muito tempo, ela altera a sua composição. E a tinta que a gente usa para pigmentar nela acaba umedecendo ela, deixando ela uma massa um pouquinho ruim para trabalhar. Você vai hidratar, você vai sovar, você consegue aproveitar ela? Sim, você consegue. Só que ela fica uma massa, ó, ruim para trabalhar. E isso dificulta e faz com que o processo fique mais demorado. Então, não é legal você comprar tipo 1 quilo de massa e tingir ela inteira. Vai usando assim, ó. Pega um pedacinho de massa, tinge um pedacinho, guarda no plastiquinho que sobrou, o restante da massa lá branca ou natural. Quem gosta de usar massa natural, eu prefiro branca, mas guarda ela ali, vai tingindo conforme você vai usando. Se você armazena muita massa tingida, ela vai mudando a sua composição e pode ficar assim. Um outro ponto também é que às vezes tem algum furinho no plástico, ó. Tá vendo? E pode entrar um ar aqui e a sua massa endurecer dentro do plastiquinho. Então, é importante você tingir apenas a massa que você vai usar ela ali no seu projeto. E se sobrar, é claro, você não vai jogar fora, você vai guardar de novo, mas para não ficar muito acumulado, muita massa tingida, para ela não ir alterando a sua composição e ficando uma massa ruim para modelar. Conservar a massa assim solta, sem embrulhar num plastiquinho dentro de um pote com tampa, mesmo que seja um pote bem fechadinho como esse aqui que eu tenho, pode ser um grande risco, porque além de você colocar vários tons de massa ali e elas misturarem entre elas e manchar uma outra, você pode correr o risco de às vezes deixar a tampa um pouquinho aberta, sei lá, entrou um ar ali, endureceu toda a sua massa, perdeu o material e perdeu dinheiro, porque você vai ter que investir de novo, né? Comprar de novo para modelar, porque a gente precisa da massa para fazer a modelagem em biscuit. Então, eu não aconselho que você guarde assim. E como que eu aconselho que você conserve a sua massa, que você guarde ela e faça ela durar por muito mais tempo? Primeira coisa é, não tinja ela inteira, não precisa pegar 1 quilo e tingir de uma cor, 1 quilo e tingir de outra. Não tem necessidade disso, isso daí é algo que é só se você for produzir muita peça, aí você vai pegar, vai tingir bastante massa para aquela produção e tá tudo bem. Agora, se você não vai usar essas cores, não tenha essa ansiedade de tingir tudo e guardar para não acontecer o que eu mostrei para você aqui agora. Como que você vai armazenar sua massa para conservar ela por muito mais tempo? Primeiro, que imagina que isso aqui é tipo uma massa que eu acabei de abrir do pacote e tal, usei e sobrou. Como que eu vou fazer para ela ficar conservada por muito mais tempo, para eu ter uma massa boa para trabalhar por muito mais tempo? Eu vou pegar o pedaço que sobrou e vou embrulhar num plastiquinho. Qual plastiquinho que eu posso usar? Eu gosto de usar esses plastiquinhos de mercado. Por quê? Ó, você compra um rolinho fechado, você embrulha um monte de massa. Porque eles são transparentes, eu consigo durante as minhas produções, as minhas aulas, as minhas modelagens, ver as cores que eu já tenho. E ele não tem estampa. Como assim estampa, Carol? Sacolinha de mercado tem estampa. E isso aqui, dependendo do jeito que ficar a sua massa aqui dentro, pode transferir essas cores e essa estampa para sua massa. Já aconteceu comigo, viu? Eu já guardei uma vez numa sacolinha de mercado e aí quando eu fui abrir ela tava toda manchada por causa da estampa da sacolinha. Então eu uso esse plastiquinho aqui para guardar a minha massa de biscuit. A primeira coisa que eu faço é abrir ele. Antes eu guardava com um plástico filme junto. Hoje em dia eu não guardo mais porque dá trabalho e aí às vezes se grudar na massa você perde alguns pedaços de massa. Coloca ele dentro do plastiquinho e tira todo o ar daqui, ó. Para que ela fique bem protegida. Feito isso, você vem, ó, e dá um nó. Certo? Por que você coloca o plastiquinho em volta? Para não pegar ar. Você tira todo o ar daqui de dentro também para ela não endurecer dentro do plastiquinho. O que normalmente eu gosto de fazer? Eu pego essa ponta aqui e enrolo para ela não entrar ar aqui mesmo de jeito nenhum. Se você se sentir mais seguro, mais segura, você pode colocar mais um plastiquinho. Como eu tinjo apenas as massas que eu vou usar, são pedaços pequenos normalmente,
eu guardo dentro de um potinho e tampo. Ó, pronto, conservei a minha massa. Porque dessa forma você vai ter uma massa que vai durar por muito mais tempo. Tem um outro ponto também, é que quando você compra a massa tingida, aquelas massinhas coloridas que você compra vermelha, azul, verde, amarela, quando você abre ela, a durabilidade dela é menor do que a da massa branca. Se você não cuidar dessa forma, não armazenar ela da forma correta, a sua massa provavelmente vai endurecer e ressecar mais rápido. Aí entra um outro ponto que eu sempre falo para as minhas alunas. Não compensa você ficar comprando massas coloridas, picadinhas, de várias cores e comprando um monte. Por quê? Primeiro ponto que a conservação dela é mais difícil. E o segundo ponto, ela acaba mais rápido, né? A durabilidade dela acaba mais rápido. O segundo ponto é que é muito raro você usar alguns tipos de cores no biscuit. Então, compensa muito mais você comprar a massa de 1 quilo, a massa branca, e você ir tingindo conforme você tem que usar nos seus projetos e nas suas modelagens, tá? Ou até mesmo usar uma das técnicas que eu ensino dentro do curso, que é modelar tudo de uma cor só, e aí depois você vai pintando com aquarela, com giz pastel, para ficar do projeto que você quer. Eu vou dar um exemplo para você aqui de um trabalho que a gente faz assim. Essa caneca da casita, eu modelei ela toda na cor branca e depois a gente foi pintando com aquarela e giz pastel. Então acaba compensando mais em questão de custo e benefício e tudo mais. Vai variar de cada projeto, você sempre vai ter que analisar, mas não compensa. Sinceramente, ó, não compensa você comprar um monte de massa colorida, a não ser que seja um projeto muito específico. Compensa você comprar a massa branca e você ir tingindo ela, até pela conservação. Essa massa branca aqui, ó, faz horas que eu tô com ela aqui guardadinha, esse pedacinho. Eu tingi ela com tinta óleo branca, porque era uma massa natural que eu tinha aqui. E ela tá aqui, ó, perfeita. Já essa aqui que tá mais colorida, que tem vários tons, já você viu que ela tá colenta, que ela tá grudenta, então a conservação dela é mais difícil. Então não compensa muito. Um outro ponto que eu vejo também, que algumas pessoas fazem para guardar a massa, é assim, ó. Você tá modelando e aí você deixa a massa aberta aqui do lado enquanto você modela. Ela vai automaticamente secando um pouco, vai mudando a sua textura natural, porque ela vai perdendo água enquanto ela tá em contato com o ar, né? E aí ela endurece, às vezes não tanto, mas endurece um pouco. Aí a pessoa vem, guarda dentro do plastiquinho e enche de creme hidratante. Isso vai fazer com que sua massa vire uma cola. Não faça isso, tá? A não ser que você vai recuperar alguma massa que já secou 100%, aí talvez até dá para tentar dessa forma, ou usar alguns outros meios, como água, como amaciante. Eu particularmente não gosto de recuperar massa porque ela não fica na mesma textura anterior. Eu prefiro comprar uma nova e usar uma matéria-prima boa para o meu trabalho, porque a gente vive disso, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. A gente gera renda com o biscuit em casa, a gente vende as nossas peças e o cliente espera um trabalho bem legal, bem bonito, de muita qualidade. Então, eu sempre prefiro comprar a massa nova, mas quem faz isso tá tudo bem, sem julgamento, tá? Só que quando você faz isso com a sua massa que ainda tá mole, você vai fazer a sua massa virar uma cola e você não vai conseguir modelar de novo. Aí você vai ter que ficar esperando ela secar, e essa forma de armazenamento é um pouco ruim, tá bom? Ó, eu deixei essa massa aqui, para exemplo, para vocês entenderem um pouquinho do ar que fica dentro do plástico. Quando você conserva, armazena a sua massa com um plastiquinho assim, e com ar aqui dentro, ela acaba endurecendo e fica uma massa um pouco emborrachada para modelar. Eu vou mostrar para vocês. E por que, Carol, que você deixou assim? Porque às vezes na pressa aqui, coloquei de qualquer jeito no plastiquinho, guardei de qualquer jeito e ela acabou ficando assim. Ó, observa que ela tá com uma textura totalmente diferente daquela massa branca. Eu até consigo modelar com ela aqui, se eu hidratar ela com creme, se eu sovar ela certinho, mas ela fica uma massa ruim para trabalhar. E a probabilidade de eu terminar minha peça e ela ficar com mancha branca assim, ou meio rachada, é enorme. Então, quando você deixa ar dentro do plastiquinho, você não conserva bem a sua massa e você tem uma massa ruim para trabalhar, muito dura.
e às vezes ficar forçando aqui, ó, pra sovar, cansa. Então, toma cuidado com isso, tá? Outra forma que às vezes eu tô na pressa aqui, e aí eu vou guardar a massa, e eu não dou nó, eu só enrolo assim. Quando eu guardo ela no potinho, ela abre, tá vendo? E aí entra ar também e endurece também. Toma cuidado com isso, pra você não perder material e ter que ficar gastando comprando massa nova, sendo que era só você ter guardado ela certinho, que ia ter um resultado bom. Quando você não guarda a sua massa de forma adequada, ela endurece, ela emborracha, ela fica ruim. Quando você tinge muita massa e guarda e às vezes você não usa e fica por muito tempo ali, ela fica ruim também. E você acaba tendo prejuízo, tá? Porque você precisa comprar massa nova. Você acaba tendo que comprar massa nova sem precisar, né? Porque se você tivesse guardado ela certinho, tivesse armazenado ela certinho, ela tinha ficado ok. E o que vale mais pra você, né? Ter um material que dura por muito mais tempo ou ter uma massa em biscuit que você tem que ficar comprando toda semana porque você não tá guardando direito. Às vezes o único ponto é esse. Você não tá conservando muito bem a sua massa e ela tá estragando. Tem uma questão que aconteceu uma vez comigo, que foi da massa embolorar dentro do plastiquinho. E eu quero alertar você que isso não é normal, tá? A massa, ela não é para embolorar. Mesmo que ela crie essa umidade, é claro que você não vai deixar 3 anos a sua massa guardada, você vai usar ela. Mas ela cria essa umidade dentro dela e ela vai ficar com esse aspecto mais molinho que eu te mostrei. Mais uma vez, eu comprei um lote de massa que estava estragado, sei lá o que tinha naquele lote. E eu guardava a massa, tanto a branca normal que vinha no pacote, quanto as tingidas, e ela começava a embolorar, ela começava a escurecer. E isso aconteceu porque o lote que eu comprei de massa tava com problema, tava com algum BO lá que eu não sei o que era. Até a loja trocou, tudo, deu tudo certo. Mas eu quero te alertar que massa que embolora, tanto dentro do plastiquinho quanto dentro do pote, né, não é normal, tá? Então, se você tá armazenando a sua massa de biscuit e você não tá conseguindo conservar ela muito bem porque ela tá embolorando, porque ela tá criando fungos, troca. Fala com o fornecedor, se você tá no prazo de troca certinho, troca. Pede uma outra massa, ou sei lá. Porque não é normal. Não use massa que embolora, tá? Porque se a massa embolorar aqui, a sua escultura vai quebrar, vai rachar, vai ficar frágil. E trabalhos que são frágeis demais, que são, né, que não tem muita qualidade nesse ponto, são trabalhos que você vai ter problema lá na frente. Que você vai entregar para o seu cliente a escultura, ela lá na frente vai continuar talvez embolorando, juntando fungos, vai continuar estragando ou vai quebrar muito fácil, o seu cliente vai reclamar, e é um feedback negativo. E isso é ruim para sua marca, para você, tá bom? Carol, mas eu nem modelo, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então tá aí, presta atenção, se atenta a isso. E como que você vai saber se a massa tá tendo fungos, né? Você vai olhar ela aqui e ela vai começar a escurecer em alguns pontos. E ela vai ficar muito mais úmida do que o normal. Isso significa que a sua massa tá estragando, tá ficando com fungo, tá embolorando. E aí, ó, trocar, não modelar com ela, não usar, não tentar reaproveitar. Não fica com esse pensamento, sabe? Porque todo o valor que a gente investe no material, a gente recupera na venda das peças. Por exemplo, você vai vender uma escultura humanizada, eu vendo elas no valor de R$557 o valor mínimo. Mas as minhas alunas vendem por 350, 370, vende por vários, né? Depende da modelagem, do projeto. Mas a gente tem aluna que bate aí 7 mil por mês com o biscuit e vende o valor mínimo das esculturas humanizadas dela é R$350. E o valor do seu material, tanto da massa quanto dos outros materiais está embutido na sua peça. É mais de 100% de lucro. Então, você não precisa ficar com esse pensamento pequeno de, eu vou reaproveitar, eu vou não sei o que, não sei o que. Porque você está ganhando pelo seu trabalho. Para quem vai começar, pode demorar um período até o aprendizado, até a confecção das peças, mas você vai ganhar por eles. Então, não fique com esse pensamento, tá? Quanto mais qualidade você entrega no seu trabalho, mais reconhecimento você tem, mais os clientes te indicam, mais um diferencial você tem, e entenda sempre que
Artesãs especialistas vendem mais, lucram mais, ganham mais. Então é muito importante que você pense dessa forma, tá bom? Entregue sempre o melhor para o seu cliente. Então não tenta reaproveitar a massa que embolorou ou que endureceu e você colocou ali, amoleceu de novo com amaciante, com água, com creme, mas ela não ficou uma massa de qualidade. Não faça isso, tá? Então, pontos aqui para fixação da aula, para você memorizar. E se ficar qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários, tá? Não guarda a sua massa de biscuit com o plastiquinho que vem nela, só aquele plastiquinho lá não vai manter ela protegida, você não vai conseguir conservar ela e ela vai começar a endurecer, talvez até pelas quinas assim, já aconteceu aqui comigo, tá? E aí você vai perder massa. O que você faz? Abriu o pacote, um pacote de 1 kg é grande a massa? Abriu o pacote, pega o que você vai usar, já imediatamente fecha ele com o plástico que vem nela mesmo e reforça com mais plastiquinho ou sacolinha, porque ela já vai estar protegida com o plástico dela ali, o plástico filme que vem nela. Então, conserva ela ali. Enquanto você está modelando, não deixe massa aberta em cima da mesa, porque ela vai endurecer. Pegou o pedaço que você vai usar? Já guarda imediatamente o restante aqui no plastiquinho, modela. Precisou de mais? Abre, pega, modela, guarda, né? Modela e por aí vai. Porque se você deixar a massa na mesa, você não vai conseguir conservar ela, ela vai endurecer. E às vezes a gente está atingindo um tom muito específico, uma cor muito específica na modelagem, sei lá, um tom de pele, e aí você depois fica difícil chegar nesse mesmo tom. Um outro ponto é, não tinja muitas quantidades de massa e fique guardando por muito tempo. Elas vão umedecer e você vai perder a textura natural da massa. Ela não vai ficar com a mesma textura para modelar, às vezes fica ruim, fica grudenta, fica molenta, é o ó do borogodó. E aí você vai perder material também, porque é uma massa ruim para trabalhar, é mais tempo que você fica ali tentando arrumar e modelar ela e não é legal. Tinja apenas o pedaço que você quer usar. Às vezes, para quem está começando, comprar várias massas tingidas é legal para você ir conhecendo, para você ir vendo as cores, as texturas que fica e tudo mais. Só que quando você já está produzindo peças personalizadas, não compensa ficar comprando um monte de massinha colorida, porque a durabilidade dela é menor do que a massa branca ou natural. Então, aconselho que você compre a massa branca, tá? Embrulhei num plastiquinho, é importante que seja plastiquinho e sacola sem estampa, porque às vezes a estampa pode grudar na sua massa e manchar a sua massa. Embrulhou, não vai mais modelar? Guarda com plastiquinho bem guardadinho, coloca dentro de um potinho com tampa e fecha. Não é normal massa embolorar, juntar fungo, não é natural isso. Se acontecer, troca essa massa, porque pode ser algum problema de lote, tá? Não reaproveite ela. E toma cuidado para suas massas não ficarem no plastiquinho assim, ó, com ar, porque ela vai endurecer. Então, toda vez que você for armazenar, você vai retirar todo o ar da sua massa. Assim, você vai conservar por muito mais tempo a sua massa de biscuit e você vai conseguir maior durabilidade dela, maior qualidade dela na hora de modelar e vai economizar, né? Porque você não vai precisar ter que ficar comprando. Quando eu comecei, eu perdia muita massa, porque eu via muita gente guardando só no pote, assim, sem plástico, ou embrulhando muito de qualquer jeito, e eu fazia igual, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia, né, como guardar. Perdi muita massa endureceu, ou quando eu guardava no pote, assim, tudo junto, fazia bolinha, mas guardava junto, uma grudava na outra, e aí eu perdia os tons que eu tinha tingido a massa, tomei bastante prejuízo já, por isso que é importante entender como conservar mais a sua massa, tá bom? Bom, da nossa aula de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente tem uma meta de bater 30 mil inscritos no YouTube. E por que a gente quer bater essa meta de 30 mil inscritos no YouTube? Porque são 30 mil pessoas com uma vida transformada através da modelagem em biscuit, através da renda com artesanato em casa. São 30 mil pessoas que vão ter muito menos dúvida por conta dos nossos conteúdos. Então, se você quiser, pode compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai ajudar, que está começando na modelagem ou que tem alguma dúvida sobre conservar a massa de biscuit. E é isso, meus amores. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!